Fala, moçada, beleza pura? Estamos aí trazendo mais um tema aqui para redestruir. Nessa aula, então, quero continuar a geometria analítica, né? Falamos do ponto anteriormente. Falar agora de baricentro, área de um triângulo e alinhamento entre três pontos. É legal? É um tema muito massa, gente. Vale a pena exercitar essas paradinhas. Quando falamos de baricentro, moçada, eu preciso fazer referência à geometria plana. Talvez uma das maiores dificuldades da galera na geometria analítica é porque faz muita referência, tem alguns valores, alguns conceitos que são da geometria plana. Então, tá ali, ó, a mediana. O que é uma mediana? Quando você parte de um vértice e alcança o ponto médio do lado que está de frente para ele, essa medida, esse tamanho, nós chamamos, esse segmento de reta é uma mediana. Então, olha só a paradinha aqui. Vamos pensar comigo aqui, ó. Tá vendo um triângulo? Os pontinhos A, C e D são os vértices. Se eu sair de A e chegar até o ponto médio do lado que está de frente para ele, esse tamanho aqui, esse segmento nós chamamos de mediana. Tá? A mediana. Para cada vértice, eu tenho uma mediana. Ela sai do vértice e alcança, tá vendo? Esse aqui que é o ponto médio do lado oposto. Todo triângulo, então, ele tem três medianas. Tá vendo? D vai até o ponto médio do lado oposto. Esse azulzinho, esse segmento, nós chamamos de mediana. E elas se encontram num lugar mágico, que nós chamamos de baricentro. Tá? Por isso que eu não usei a letra B lá para os pontos dos vértices do triângulo. Para ficar a letra B para o baricentro. Fica bonito, lindo. Tá? Mas tá, olha que legal isso aí, cara. Em outras situações, o baricentro ele é também o centro de gravidade de um triângulo. Então, se você construir um triângulo e apoiar ele assim sobre um baricentro, você faz de madeira ou de qualquer material mais resistente, se você quiser apoiar ele ou pendurar o triângulo, o baricentro nos ajuda. Ele é o centro de gravidade, tá? Tem uma coisa que já me ajudou também a resolver alguns probleminhas básicos, é que esse tamanho, se vocês olharem isso aqui, ó, o baricentro, todas as medianas, elas têm o mesmo padrão aqui. Tá? O baricentro divide a mediana na razão de 1/2. Cara, isso é muito legal. Ó, tá? Sempre. O lado pequeno é 1 e o lado maior é 2. Ou a proporção. Se aqui for 3, esse pedaço é 6. Então, às vezes, para achar o tamanho de uma mediana, se você tiver um pedacinho aqui, ó, esse aqui, se tiver esse pedaço aqui, você consegue saber o tamanho da mediana. Você sabe que aqui é 1, aqui é o dobro dele, você soma tudo e liquida a fatura. E eu já usei isso para resolver problemas, isso é muito legal, tá? Mas é certinho, ó. Esse tamanho verde, ele aparece 2 vezes aqui em cima. Isso vale para qualquer outro, ó, tá? Esse tamanho aqui, ó, ele aparece 2 vezes aqui. Então, o baricentro, ele separa toda e qualquer mediana na razão de 1/2. Isso é bem legal, né? Se dividir em 3 partes, 2 ficam em cima e uma fica embaixo. Beleza? Esse pontinho, então, a gente tem como achar ele de uma forma mágica, tá? Que é o baricentro. Vamos lá, para a destruição. Olha o esqueminha aqui, ó. Um triângulo bonito. Tá? O baricentro, então, ele vai ser o encontro das medianas. Tá vendo? Cada vértice determina uma mediana. Ou cada ponto médio de um lado determina uma mediana. Tá? Aqui, chamar de G, tá? O baricentro desse triângulo. Tá? De novo, ó, isso é bem legal. A razão de 1/2. Eu vou marcar esse pontinho aqui, vou chamar ele de D, porque na minha demonstração ele é útil. Tá? Quando você usa, então, a referência aqui, ó, XD, ou seja, a coordenada aqui, ó, a abscissa do ponto X está aqui. Como ele é o ponto médio, eu posso fazer, por exemplo, dizer que ele é o ponto médio entre G e A. Isso quer dizer que se eu somar XA com XG, lembra do ponto médio da aula passada, né? Do slide anterior? Vai dar o ponto médio. Mesma coisa vale para o Y. YA mais YG é dividido por 2. Tá? Beleza. O que se segue aqui, vocês não precisam reproduzir em cativeiro. Tá? Mas assim, ó, tem vários lugares aqui que você pode marcar outros pontos médios. Né? Vários lugares. Certo? Então tá aqui, ó. Se eu tomar aqui o ponto médio
XG, tá vendo? E XG é o ponto médio entre MA e D. Então a gente pode construir para X e para Y desse ponto G o mesmo esquema, tá? Eu vou fazer a demonstração só para o X e depois a gente convém que é útil, para não fazer de novo, né? É útil a gente associar, até por comparação, a resposta ao Y, tá? Quando você começa a juntar, então, esses carinhas, ó, XD mais XMA e dividir por 2, essa a primeira expressão eu tirei daqui. Eu quero saber quem é a coordenada do baricentro, certo? O x do baricentro. Fechou? Quem que é XD? A gente já está aqui, ó. XD é esse valor aqui, ó. XA mais XZ dividido por 2. Certo? Perfeito. Troca então XD por essa geringonça aqui, ó, XA mais XG dividido por 2. E o XMA, se a gente tomar o XMA como ponto médio aqui entre A e B, tá vendo aqui, ó? Entre B e C, melhor. Então você sabe que se eu somar XG com XB e dividir por 2, XC mais XB dividido por 2, dá o XMA. Então aplica essa paradinha aqui, ó. Tá? Antes a gente vai fazer aqui, vai tirar o mínimo, vai passar esse 2 multiplicando, né? O 2 vai chegar aqui. E o XMA agora, eu vou tocar para o XC mais XB dividido por 2. Cara, isso é muito doido. Para os matadores de plantão aqui, ó, esse 2 com esse 2 morreu. Sobra só XB mais XC. Grande coisa, acaba fala. Mas tá, agora ficou essa parada aqui, né? Você vê que tem uma divisão por 2, né? Dividido por 2. Se a gente brincar aqui com as frações, ó, dá para juntar, dividir por 2 é dividir por 4. Daí para frente, a gente sabe que esse 4 está dividindo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, eu teria 4xg é igual a esse monte de coisa aqui, né? Tem um xg aqui dentro, ó, que eu posso passar, tá vendo ele piscando bonitinho? Eu vou jogar ele para cá. Ficaria 4xg menos xg, daria 3xg. E aí, quando você agrupa os carinha tudo, olha que legal que fica, né? Que xg, na verdade, é xa mais xb mais xc dividido por 3. Cara, olha que massa isso aí. Você quer achar a abscissa do baricentro. Você tem 3 pontos. Você soma a abscissa de A com a abscissa de B com a abscissa de C e divide por 3. Faz uma média dos 3 pontos. Cara, que massa isso aí. E o Y vai no mesmo embalo para economizar, né, para a gente não sofrer. Olha que legal que fica essa paradinha. Tá? Então, como é que você acha o baricentro? Pega as coordenadas. X do primeiro, do segundo e terceiro ponto, soma e divide por 3. Pega o Y do primeiro, segundo e terceiro ponto, soma e divide por 3. Tá aí. Lembrem-se, por favor, é importante lembrar que sempre um ponto ele tem duas características. Ele tem a abscissa e tem a ordenada. Valeu? Vamos lá rapidão fazer um exemplinho aqui, ó. Seja um triângulo cujos vértices são os pontos ABC. Cara, eu acho massa na geometria analítica é isso. Um triângulo só precisa de 3 pontos. 3 pontos determinam um triângulo. Às vezes não, a gente vai ver depois, mas aqui ele está dizendo que são, a gente acredita. Qual o comprimento da mediana que parte do vértice C e quais são as coordenadas do baricentro? Tá. Vamos entender primeiro a mediana. De novo aquele conceito, ó, ABC, certo? O que é uma mediana que parte de C? Ela sai de C e alcança o ponto médio de AB. Ele quer esse tamanho, gente, essa distância. O que eu preciso, então, para achar essa distância? Eu primeiro tenho que achar esse cara aqui, concordam? Como é que eu acho o ponto médio de uma coisa? Olha só a sacada entre ponto médio e baricentro. O ponto médio soma o x divide por 2. E o baricentro vai somar o x dividir por 3. Tá? Já do triângulo. Agora, 2 pontos tem que somar o x de 1. Vamos fazer aqui, ó. Soma o x do primeiro, menos 2, com 3, dá 1 dividido por 2. Tá? Soma o y do primeiro com o y do segundo. Ó. Aqui, ó, o y aqui, ó, 5 mais 2, 7 dividido por 2. Esse aqui, então, é o ponto médio de AB. O que falta agora? É calcular a distância de C até o ponto médio de AB. Fechou?
Então, como é que a gente faz isso? A fórmula da distância que a gente fez no outro vídeo, né? A distância de C até o ponto médio de AB vai ser as coordenadas aqui, ó. X menos o x desse ao quadrado, lembra disso, por favor. Y menos o y desse ao quadrado. Cara, é muito fácil, gente, é muito fácil. Só destruição agora. Aqui, ó. Para quem não quer saber, ó, da dica rápida aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. 2 vezes menos 7 vai dar menos 14. Com menos 7, menos 21. Fechou? Dá certinho aqui. Eleva tudo essas geringonças ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 21 ao quadrado, 441. Tudo dividido por 4. Quando somar, por favor, não soma aqui embaixo, né? Os pestes aqui, né? Tem que tirar o mínimo. Vai ficar, então, 4 e somado aqui em cima vai dar 522. Certo? Para algumas situações pode deixar esse tipo de número aqui, mas lembra que, por exemplo, num livro didático, numa situação, ele olha aqui para esse 4 e ele tira a raiz para ficar assim. Né? Só se tiver raiz. Se puder simplificar também. Se não, deixa como está lá a geringonça. Letra A morreu, beleza? Então, para a letra B, o que a gente vai fazer na letra B? Achar o baricentro. É muito fácil, moçada. O baricentro está aqui, ó. Tá? Somar o x do primeiro, o x do segundo e o x do terceiro ponto. X, x, x. Somou? Dividiu por 3. Vai dar o quê? 6 por 3 dá 2. Soma o y do segundo, o y do terceiro. 5, 2, 7, menos 7 dá 0. Esse, então, é o baricentro desse triângulo. Fechou? Usar a fórmula, não esquece. A distância é o teorema de Pitágoras. Ponto médio é a média dos valores A e B, ou de dois pontos quaisquer. E o baricentro é a média das coordenadas dos 3 pontos de um triângulo. Bora tocar o barco. No triângulo de vértices A, B e C, determine as coordenadas do ponto médio de cada lado, o comprimento de cada mediana e as coordenadas do baricentro. Então vamos lá, ó. Força bruta. Ponto médio de AB. Gente, aqui direto, ó, soma o x de um, o x do outro. O y do um, o y do outro. Somou, dividiu, vai dar 8 por 2, 4 e 15 por 2 é 15 por 2 mesmo, deixa lá, vai ser feliz. Tá bom? Ponto médio de AC, agora daqui para cá, ó. Esse com esse. 3 mais 4, 7. 6 mais 7, 13. Vai ser, então, 7 por 2, 13 por 2. Para o BC, esse com esse. 5 mais 4, 9. E 9 mais 7, 16. Quando você divide por 2, vai dar isso aqui. Fechou? Então, olha que legal. Já temos os pontos médios. Agora eu preciso achar o comprimento das medianas. Cara, é fácil de pensar em o que é uma mediana se você já sabe A, B e C. O ponto A, ele vai se ligar ao ponto médio do outro lado. Quem que sobra? Você tirou A, sobra B e C. Então, o ponto médio de BC até A dá uma mediana, aquela do vértice A. Certo? Para cada um é fácil, ó. B vai até o ponto médio de AC e C vai até o ponto médio de BA, certo? Cara, é muito legal isso. A gente vai fazendo passo a passo aqui, ó. Tá bom? Então vamos pegar essa mediana e calcular, tá vendo? Ó, mediana de AB. Já tenho o ponto médio de AB. Para onde é que vai a mediana de AB? Tá vendo? Por eliminação, olha que fácil, ó. Mediana, o ponto médio de AB, eu ligo até o vértice oposto. A, B, C. Só sobrou C. Então faz aqui, ó. 4 menos 4, 15 sobre 2 e 7, x menos x, x menos x, y menos y. Fechou? 4 menos 4 é 0, né? Aqui de novo, gente, ó, para os infiéis, ó. 2 vezes 7, 14. 14 menos, tá vendo o sinal aqui, ó? Menos 15 dá menos 1. Então, essa mediana vai ficar assim, ó. Meio ao quadrado dá 1/4, quando você tira a raiz dá o próprio meio, tá?
Então, esse é o comprimento da mediana que parte do vértice C, ou está também no lado AB. ABC, por eliminação, gente, é facinho de ver essa parada. Legal? Próxima mediana. Agora a mediana, vou pegar o ponto médio de AC, gente. O ponto médio de AC, para achar a mediana, ele vai se ligar em quem? No vértice B. Então, vamos lá, ó. B, tá vendo? Cara, é muito fácil, ó. Ponto médio de AC. Só tem 3 vértices do triângulo. AC, B. Você já tem um ponto médio, tá vendo? Por eliminação. Então, aqui, ó. B, 5. Ponto médio de AC, 7 sobre 2. B, 9. Ponto médio, 13 sobre 2. De novo, ó. Aquela parada dos infiéis. Antes de mostrar o próximo passo, ó. 2 vezes 5, 10. 10 menos 7 é 3. 2 vezes 9, 18. 18 menos 13 é 5. Para fazer mais rápido, cara, vai dar 3 meios, 5 meios. Eleva ao quadrado tudo. Vai dar 9 quartos, 25 quartos, 34 quartos. A raiz, no caso, você tira só de baixo, porque o de cima não tem raiz. Essa quem é a mediana do vértice B. Tá vendo? O vértice B vai até o ponto médio de AC. Olha a mediana, como é legal. Próxima. A última, então, nós vamos usar o ponto médio de BC. Do ponto médio de BC, nós vamos ligar que vértice, gente? O A. Safadinho, tá prestando atenção. O outro que dormiu, perdeu. Né? Mas tá, ponto médio de BC até o vértice A. Olha que massa, né? A vai ser 3 menos 9 sobre 2. Tá vendo? X menos x ao quadrado. Y menos y ao quadrado. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, ou melhor, menos 9, menos 3. Tá me entregando a resposta. Tá. Então, nós vamos ter menos 3 meios ao quadrado por menos 2 ao quadrado. Isso vai dar 9 quartos mais 4. De novo, ó, 4 mais 4, 4 vezes 4, 16, né? 16 mais 9, 25. 25 tem raiz e 4 tem raiz. Essa resposta, então, vai ficar assim, ó. Já fizemos, então, a terceira mediana. Gente, sempre, ó, do vértice A até o ponto médio do lado oposto, que é BC. Isso é uma mediana, é o tamanho da mediana, é o comprimento da mediana. Para encerrar a parada, falta só o baricentro. Tá? Como é que fica o baricentro? Somos x, divide por 3, somos y, divide por 3. Ó, 3 mais 5 mais 4. 12 por 3, 4. Soma só os y. 6 mais 9 mais 7. 6, 9 mais 7 dá 22. 22 por 3. Esse aqui, então, essas coordenadas. O x do baricentro é 4 e o y é 22 sobre 3. Legal? Toca o barco, acelera o bagulho. Uma das referências que eu acho mais legais, eu já falei uma, né? No vídeo anterior, que falava da área do triângulo. Cara, é muito massa aquilo, né? Nós temos aqui a situação, eu até estava comentando antes para vocês, né? Como é que você sabe que 3 pontos eles não formam uma linha? Porque na prática, 3 pontos eles podem formar um triângulo ou tem um caso que não é uma linha. Ou melhor, não é um triângulo, ele vira uma linha, ele fica alinhado. Então é legal a gente descobrir quando é que essa condição ocorre, porque se ocorrer uma linha, não é um triângulo. Se é um triângulo, não é uma linha. Certo? Se a gente usar o teorema de Tales aqui, vocês estão vendo? Eu vou fazer só para o x e depois para o y e a gente vai juntar a ideia. Mas bem rápido aqui, ó. Para o teorema de Tales, eu vou dizer que esse segmento divide esse todo, assim como esse divide esse aqui. Como é que a gente traduz isso em números? Ó? AB divide AC da mesma forma que x1, x2 divide x1, x3. Tá? É esse pelo todo, que é esse aqui. Beleza? Quando você coloca essas coisas em valores, né? Você tem que x2 menos x1, tá vendo? Ó? É uma subtração, né? Você quer saber esse tamanho aqui, ó? Você faz x2 menos x1. Legal?
x3 menos x1 vai dar esse tamanho aqui. Fechou? Eu estou vendo você mais de perto agora. Fica aí esperto aí, ó. A mesma situação nós podemos construir para a parte de cima, tá? Eu posso fazer o mesmo comparativo aqui, ó. Né? Olha para esse trapézio agora de cima, ó. Eu vou dizer que AB divide AC, da mesma forma que Y1 e Y2 divide Y1 e Y3. Ou seja, se eu construir isso aqui, gente, olha só o que dá, ó. Tá? Sempre, quando você vai fazer Y1 e Y2, você quer saber quanto vale esse tamanho, você subtrai. Subtrai Y1 de Y3, você sabe quanto é esse tamanho. Então, nós teríamos isso aqui. Quando você unifica essas duas equações, vocês estão vendo aqui que AB divide AC aparece nas duas? Vocês podem, então, igualar essa regra com essa. Ó. Vamos igualar essa regra com essa. Quando você multiplica isso aqui tudo e faz a multiplicação cruzada, cara, dá um negócio desse, é muito lindo. Eu sei que tem gente que olha para isso e fala que diabo é isso, mas, cara, isso é uma coisa muito legal, que a gente já conhece, vocês já conhecem, eu tenho certeza. Isso aqui é o correspondente ao determinante de uma matriz 3×3, onde, olha, repare isso aqui como é legal, ó. x1 e y1 são as coordenadas do ponto A. x2 e y2 são as coordenadas do ponto B. E x3 e y3 são as coordenadas do ponto C. Esses três uns aqui, eles acontecem por quê? Porque se eu colocar 0 aqui, a gente sabe que o determinante vai ser sempre 0, né? Se ele tiver uma linha ou uma fila de zeros, certo? Uma linha ou uma coluna. Então, esse 1 aqui, ele vai ser usado em nível superior quando nós tivermos três coordenadas. Quando um ponto ele tiver x, y, z, ele vai completar esse determinante. Como nós só estamos usando duas dimensões, então a gente completa com 1. Tá? Completando com 1 vai dar certo sempre. Né? É isso aqui a parada. O determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos é 0. Quando é que três pontos estão alinhados? Quando o determinante da matriz formada pelas coordenadas deles é 0. Cara, isso aqui é muito legal aplicar essa geringonça. Beleza? Toca o barco. Olha só, exemplinho. Verificar se eles estão alinhados, esses três pontinhos aqui. Muito fácil, gente. Muito fácil. E letra B. Esses três pontos podem ser vértices de um triângulo? Eu quero verificar se eles podem ser vértices de um triângulo. Tá? O recurso é o mesmo, é jogar na matriz. A forma da pergunta é que vai ajudar a nossa resposta. No caso da letra A, tcharam! Olha, repara, 0 e 2, as coordenadas do ponto A, menos 3, menos 1, as coordenadas do ponto B, e 4 e 5, as coordenadas do ponto C. Se a pergunta é, eles estão alinhados, tem que dar 0. Tá? Se não der 0, eles não estão alinhados. Perfeito? Beleza? O que é isso, gente? Olha que bonito, causa emoção nas pessoas. A regra de Sarri. Repetir as duas primeiras colunas para a gente tirar os charros. Regra de Sarri, né? Aqui, ó, tá. Diagonal principal, a gente mantém o sinal. O pessoal ama de paixão essa paradinha, né? Multiplica esse parangolé aqui, dá 0. Mantém o sinal. 2 vezes 1 vezes 4, 8. Mantém o sinal, 3 vezes 5, 15, vai ficar negativo. Né? E agora, quem vai na contramão do sucesso mudo sinal do Bregues? Quem inventou foi não. Mas vamos lá. Ó. 1 vezes 4 dá 4, vai ficar menos 4. 0 vezes 5 vezes 1 vai dar 0 menos 0. E 2 vezes menos 3 dá menos 6, vem para cá, mais 6. Isso aqui dá 14... menos 19, somando os positivos e os negativos, dá menos 5. O que eu garanto? Que eles não estão alinhados. Quando é que eles estão alinhados? Quando dá 0. Beleza? Bora lá para a letra B agora, tá? Garantido que eles não estão alinhados. Para a letra B eu vou usar o mesmo recurso, né? Só que aí a resposta, para eles serem triângulo, eles não podem estar alinhados. Então a resposta vai depender de ser diferente de 0. Dessa letra A, eles poderiam formar um triângulo, tá bom? Vamos lá. Matriz, olha aqui, ó.
as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. Tá vendo? Cara, certinho. A, B e C. Gente, é um recurso muito massa. Regra de Sarri, de novo, repete a primeira e segunda coluna. Diagonal principal mantém o sinal. Menos 4, menos 12, 20. Multiplica, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso é multiplicado, né, Peste? Vai, acompanha aí o bagulho. Agora, quem está na contramão do sucesso, muda o sinal do breguesso. Menos 16 vai para 16 positivo. Menos 10 vai para 10 positivo. E 6 vai ficar 6 negativo. Quando soma isso aqui tudo, vai dar 24 positivo. Ou seja, eles podem sim ser um vértices de um triângulo. Se desse 0, eu diria, eles não são vértices de um triângulo porque eles estão alinhados. Fechou? Não é massa? Maneiro? Bora tocar o barco. Tá? Não pode. Essa é a resposta, tá, gente? Eles podem sim, porque não dá 0. Se for 0, eles são linha. Se é linha, não é triângulo. Fechou. Segundo, determine x de maneira que os pontos sejam vértices de um triângulo. Cara, olha que legal isso aqui. Hã? Seguindo aquele raciocínio, o determinante, então, não pode dar 0. Certo? Se der 0, alinhados. Se eles são alinhados, não são triângulo. Pá, vai sacando, a paradinha é essa daí. Beleza. E a gente toca o barco aqui, faz do mesmo jeito, moçada. Repete a primeira regra de Sarri, tá? Mantém o sinal, 9. Mantém o sinal, 5 vezes 1 vezes x, 5x. E 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Contramão do sucesso, muda o sinal do breguesso. Menos 3x, menos 3 e menos 5. Ou seja, isso aqui tudo não pode dar 0. Olha como é fácil, é só resolver a equação. Né? Agrupei os positivos. Na verdade, agrupei quem tem x e quem não tem x. Tudo não pode dar 0. Eu tenho aqui que 2 mais 2x tem que ser diferente de 0. 2x diferente de menos 2. E a gente encontra que x tem que ser diferente de menos 2. Basta que o x não seja menos 1. Legal? O esquema é muito massa, moçada. Se o x for menos 1, esses 3 pontos estão alinhados. Aí eles não formam um triângulo. Então basta que o x não seja menos 1 para completar a paradinha. Legal? Partiu! Exemplo 3. Dados A, B. Determine o ponto no qual a reta B intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Eita gota, esse aqui já é um pouco mais mirabolhoso, tá? Mas tem algumas coisinhas que vale a pena a gente fazer referência, né? O que é bissetriz dos quadrantes ímpares? Lembra desse nome? A bissetriz dos quadrantes ímpares. É importante, cara, lembrar disso. Né? É aquele tipo de situação, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Então, um ponto que tem abscissa e ordenadas iguais, ele está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? A e B já formaria, digamos assim, uma reta. Eu quero saber se a reta que passa por AB vai encontrar a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, pensem comigo. A bissetriz dos quadrantes ímpares é um lugar onde a abscissa é igual à ordenada. Então, a gente faz aqui, ó. Esse ponto, que é o ponto misterioso, eu quero saber onde é que ele vai encontrar. 1 e 5 é o que mesmo? São as coordenadas de A. E 3 e menos 1, as coordenadas de B. Se isso aqui tudo der 0, é porque eles estão alinhados. Então, eu descubro o ponto que está na bissetriz. Mas, gente, é muito importante lembrar isso aqui, ó. Senão você não sabe o que fazer daqui para frente. Tá? O que é a bissetriz? Quadrantes ímpares e os lugares onde a abscissa e a ordenada do ponto são iguais. Tá bom? 1 e 1, 2 e 2, menos 2 e assim por diante. Qualquer ponto com essa característica está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos lá. Né? Regra de Sarri. Mantém o sinal. Mantém o sinal. Mantém o sinal. Quem acompanha a diagonal principal, mantém o sinal. Volta aqui, ó, tá? Na contramão do sucesso, muda o sinal do breguesso. Então, aqui vai ficar menos 15, menos A vai vir mais A, e mais A vai vir menos A. Tudo isso tem que dar 0. Agrupa os termos semelhantes. Esse menos A com esse A, cortou, né? Ó.
E 5A mais 3A vai dar 8, menos 16. Beleza? O menos 16 já jogou para o lado de lá. Olha como vai ficar bonito, lindo. E aí depois o 8 está multiplicando, passa dividindo. O ponto A, o valor de A melhor vai ser 2. E o ponto A, ou ponto P, que eu chamei P inicialmente, né? Chamei agora, na verdade, vai dar 2 e 2. Então, esses dois pontinhos aqui, se a gente marcar uma linha entre A e B, ele vai intersectar a bissetriz dos quadrantes ímpares no ponto 2, 2. Beleza? Ai, que bonitinho. Fechou? Partiu. Exemplo 4. Sabendo que um ponto P, A e B são colineares, então, olha só isso aqui, ó. Esses três primeiros pontos são colineares. Quando ele fala isso, o que são pontos colineares? Que formam a mesma reta. Eles estão na mesma linha, digamos assim. Certo? Então, se eu colocar esses três no determinante, tem que dar 0. Depois ele diz que P, C e D também são colineares. Ou seja, se eu jogar P, C e D num determinante, também vai dar 0. Determine as coordenadas de P. Então, olha que legal isso aqui, ó. Eu vou fazer dois determinantes. Ponto P, que eu não sei quem é, A e B, 0 e 3, coordenada de A, e menos 1 e 0, ou 1 e 0, coordenada de B. Legal? Sarri, acompanha a diagonal principal, mantém o sinal 3A mais B mais 0. Contramão do sucesso, troca o sinal do breguesso. Menos 3, menos 0 e menos 0. Agrupou tudo, ficou só isso. Vocês estão vendo que eu tenho duas letrinhas para achar, então eu preciso de uma outra equação. É por isso que tem essas outras informações aqui. Só com isso, só com esses três primeiros é impossível a gente descobrir. A gente pode fazer uma relação de A com B, tá? Mas eu preciso do segundo determinante. É aí que vem esse outro aqui, ó. Esse mesmo ponto, que é o AB, ele também é colinear com 1, 2 e com 0, 1. Certo? Regra de Sarri, mantém o sinal 2A, mantém o sinal 0, mantém o sinal 1. Troca o sinal menos 0, troca o sinal menos A e troca o sinal menos B. Estão vendo que deu uma outra equação? Ó? A menos B. Eu já joguei esse 1 para o outro lado, para ficar bonito, para a gente não perder tanto tempo. Tá? Esse 1 foi para o lado de lá e ele vem negativo. E agora, como é que fica a parada? Pega essas duas retas, forma um sistema. Tá, já vi que o B vai tá pedindo para morrer, né? Você vai aqui, ó, o B vai morrer aqui, ó. Somar mais B com menos B, morre. 4A é igual a 2. É porque o A vale meio, é 2 quartos. Pega qualquer uma dessas, eu peguei a primeira, ó. Fácil, né? Ó. Pega essa primeira aqui, que é A menos B, e substitui o A por meio. Aí o que ficou? Meio menos B igual a 1. Menos 1, na verdade, né? Deixa o menos B, vai para lá. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, eu descobri que B vale 3 meios. Né? Seria menos 3 meios, mas com outro B ali da frente, menos com menos dá mais. Então, quem que é o ponto P? O ponto P é meio e 3 meios. Certo? Legal, né? Mas, cara, tudo, ó, cara, muito importante o determinante. Se você não souber fazer determinante, cara, pega os 242 exercícios e começa a fazer. Porque a geometria analítica vai usar muito isso e, cara, é muito legal. Partiu? A parada da área do triângulo, que eu estava falando para vocês anteriormente. Uma das coisas mais massa que tem na geometria analítica é descobrir a área de um triângulo. Isso aí fica evidente quando você tem os três pontos, como é legal, cara. Você tem A, B e C. Você quer descobrir a área desse triângulo aqui, ó. O que eu tenho? Os três pontos. O triângulo eu fechei aqui, mas para geometria analítica são esses três pontos que mandam. Certo? XA, YA, as coordenadas de cada ponto já estão ali, cara, estão inteiras. E eu quero saber a área dessa geringonça, tá? Para a gente fazer uma demonstração, peço também que vocês não reproduzam em cativeiro, mas guardem com carinho essa demonstração, porque ela é muito bonita e deu um trabalho danado para fazer esses negócios mexer no PowerPoint. Tá? Mas tá aqui, ó. Para achar a área de um triângulo, nesse caso, nesse triângulo, eu vou repartir ele no meio.
certo? Eu vou precisar desse ponto aqui, ó. Reparem que esse ponto, ele tem as coordenadas, ó, xc e o yb são as coordenadas dele, tá? Mas tem um outro ponto aqui que eu não sei o x dele, mas que ele vai ser importante. Por que eu preciso do ponto E? Porque eu vou dividir esse triângulo em dois, ó. Esse ponto F também, ele já tem as medidas, tá vendo? XA, YB, certo? Eu preciso disso, desses dois pontos. No caso, o único que eu não tenho é o X do ponto E. É esse que vai dar mais trabalho pra gente. Mas pense comigo, ó. Tá vendo um triângulo aqui, ó? Pequenininho. E um outro triângulo aqui. Vocês concordam que se eu somar a área desses dois triângulos, vai dar a área do triângulo ABC que eu tô querendo? Se eu concordar, eu não tô nem aí, porque é verdade. Mas seria bom se vocês concordassem. Isso prova que você está prestando atenção no bagulho. Então, vamos lá. A área do triângulo ABC é a área do triângulo ABE mais a área do triângulo EBC. Para fazer a área do primeiro triângulo, eu vou separar ele. Olha, passo de mágica. Isso não é mágica, isso é matemática. Ah, olha esse triângulo. Como é que eu acho a área dele? Fácil, ó. Base, quem que é a base dele aqui, gente? EB. Altura, CD, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Fechou? Como é que eu acho a área do outro triângulo pequenininho? Olha as medidas dele. Vai ser EB, que é a base dele, né? Ó, daqui para cá. A altura, por isso que eu precisava do ponto F, tá vendo? Ó? A altura é a F e a gente divide por 2. Então pronto, olha que legal. Eu tenho essas duas áreas. Se eu somar as duas, vai dar a área do triângulo grande. Beleza? Paga tudo e junta aqui. Olha que legal. EB é AF, EBCD. Se eu sumir com isso, vocês estão vendo que o EB ele fica em evidência aqui, ó. O EB ele aparece nos dois lugares. Né? Então, ainda assim, eu preciso que vocês entendam desse ponto que surgiu agora. Esse ponto que eu coloquei agora, esse aqui, ó. Às vezes vocês estavam olhando para um lado e não viram, tá? A setinha. Esse ponto que eu coloquei agora, ele tem a ver não com a altura do triângulo, mas olha, é como se fosse. Vocês estão vendo que a AF somado com CD dá essa medida aqui de A até ele. É como se fosse o ponto mais baixo e o mais alto do triângulo. Então, nessa brincadeira, nós teríamos essa estrutura. Eu chamei ele de G, ó. Tá? Tá vendo aqui? Se eu faço, então, é B, que seria uma base. O AG, que é o ponto mais baixo e mais alto do triângulo, e divido por 2, vai dar a área desse triângulo. Eu coloquei o EB em evidência. O AF e o CD a gente já conhece. Tá? Esse ponto G também a gente conhece essas medidas. Então, é por isso que fica legal a parada. Agora, para construir EB, eu preciso desse X. Tá? Eu preciso aqui desse ponto do XZ aqui. E talvez esse que seja o cara que dá mais trabalho. Né? Mas vamos lá. Para achar o XZ, eu preciso do teorema de Tales. Então, eu vou fazer o teorema de Tales. Ó. Pintei. Vocês estão vendo esses dois triângulos aqui? Um pequeno e um grandão, um dentro do outro? Se eu disser que os lados são proporcionais, eu uso o teorema de Tales. Né? A gente sabe disso. Né? Então, vamos lá. Ó. EF, tá vendo essa medida? EF aqui, ó, EF dividido por CG é a mesma coisa que AF por AG. Esse é o teorema de Tales. Quando a gente constrói esse bagulho aí, fica legal, ó. Monta o teorema de Tales, olha o que que dá. Né? XE menos XA é essa medida aqui, ó. Dividido por XC menos XA, que é essa aqui. YB menos YA dividido por YC menos YA. Cara, quando você multiplica esses negócios cruzados, que você vai descobrir quem é XZ, ele dá isso aqui. Tá? Não se assusta não, vai ficar pior no próximo passo. Porque, olha só, eu já tinha EB, que é EB vezes AG dividido por 2, é a área do triângulo. Se a gente substitui fazendo aquela diferença, xb menos xe, yc menos ya, dividido por 2. E depois a gente coloca aquele xz que estava no outro slide, que é essa geringonça toda. Cara, olha que legal que vai ficando. Ó. Tá? Não reproduz isso em cativeiro. Mas aqui você precisa tirar o mínimo. Daqui esse valor vai multiplicar aqui pelo de cima.
Tá vendo que aparece aqui a multiplicação? Ó, bonitinho. E esse aqui era o que já estava lá em cima no numerador, esse valor aqui, ó. Agora, esse cara aqui, o YC menos YA, ele cancela com outro e vai ficar isso aqui. Aí você olha para isso e fala, que coisa linda, que coisa bonitinha, gujuju. Mas isso aqui também lembra uma coisa que a gente conhece. O que é? O que é? O que é? É o determinante, né, moçada? Olha que legal isso aqui. O que eu posso dizer, então, da área de um triângulo? Que é o determinante das coordenadas dos 3 pontos do triângulo. Cara, olha isso aqui como é legal. Pega as coordenadas dos 3 pontos, divide por 2, tá? É bom a gente saber que a área, como a área é um valor sempre positivo, o determinante ele tem que ser em módulo, tá bom? Então ele tem que ser em módulo. Se der menos 15 aqui, você tem que pegar 15 positivo, porque a área é uma grandeza positiva, tá? Quando fizer os exemplos aqui, vocês vão ver que massa isso aí, que legal. Vamos lá para os exemplos. Determine a área da região triangular que tem como vértices os pontos 2, 4, tchan, tchan e tchan, tchan. Então, olha só, não tem o que fazer, né? Agora, a gente sabe que se ele tiver igual a zero, eles não estão alinhados. Na verdade, eu quero descobrir isso aqui, não é zero, né? Eu quero saber isso aqui. Vou pegar esse valor positivo e dividir por 2, vai dar a área do triângulo, né? Mantém o sinal, 4. Mantém o sinal 0, mantém o sinal 12. 6 vezes 2, 12, né? Troca o sinal 0, troca o sinal menos 4 mais 4, troca o sinal 24. Então, se somar tudo isso dá 44. Quem que é a área da figura, então? É o módulo, tá? Acostuma com isso, ó. É o módulo do determinante dividido por 2. Ou seja, é 44 por 2, que é 22. Então, a área do triângulo, desse triângulo, formado pelos pontos ABC, é 22. Cara, isso é uma das coisas mais massas que a geometria analítica produziu. Tá? Vale a pena, vale a pena. Segura a onda aí. Tem mais. Um triângulo tem como vértice A, B e C. A área da região triangular ABC mede 2 unidades. Nessas condições, calcule o valor de A. Repare o seguinte, que agora eu fiz o contrário, né? Eu dei a área e pedi um valor que está o abscissa de um triângulo. De novo, tá? Começa com 0 pelo costume, mas não é 0 não. Esse valor a gente vai chamar de D, que é o determinante. Então pega lá os 3 pontinhos, ó, A, B e C. Repete as 2 primeiras colunas. Sarri, dá 2, mantém o sinal 16, mantém o sinal 2A. Troca o sinal menos 4, troca o sinal menos 4 e troca o sinal 4A. Tá? Isso aqui, ó, menos 22 mais 6A, eu vou chamar de D. Tá? Essa é a parte de cima da fórmula. E, gente, isso não pode ser um número negativo. Se isso não pode ser um número negativo, a gente tem que pensar o seguinte, então. Ó. O 2, o que é esse 2 aqui mesmo? A área, que ele falou lá no começo, que valia 2 unidades. Isso aqui é o nosso determinante, que agora está em módulo. E aqui eu preciso resolver uma equação modular. 2 vezes 2 vai dar 4. O que eu quero saber, então, ó, o que eu quero saber aqui é quando é que o módulo disso aqui vai dar 4. Qualquer equação modular, gente, é fácil mesmo, é fácil você associar. Fácil. Imagina que o módulo de um número é sempre ele positivo, mas dentro do módulo ele pode ser negativo. Então, vocês concordam que isso aqui tudo pode ser o 4 positivo, porque o módulo de 4 é 4. Mas ele também pode ser o 4 negativo, porque o módulo de menos 4 também é 4. Entenderam a sacada? O módulo de um número, a saída dele é sempre positiva, mas o que está dentro desse módulo ali, ó, desse parênteses, é o número que pode ser positivo ou negativo. Então aqui vai ter 2 respostas possíveis, ou pode ter 2 respostas. Ou esse número que está aqui dentro, tá? O módulo, a parte de dentro é positiva, ou é negativa. Se for positiva, joga o 22 para cá, vai positivo, 22 mais 4, 26. Eu teria que o A é 26 por 6, que é 13 por 3. Ou ele pode ser negativo. Lembrem, gente,
Quando você diz que o módulo de um número é 4, é porque esse número que você está pensando ou é 4 positivo ou é 4 negativo. Se for 4 negativo, quando você jogar o 22 para cá, ele vai vir positivo, vai ficar 22 menos 4, que dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Ou melhor, por 6 dá 3, né? Então tem dois valores. Ou A vale 13 por 3, ou A vale 3. Legal? Esses dois valores são válidos. Esses dois valores vão dar a mesma área se você colocar lá no determinante. Pode fazer que a resposta do determinante dividido por 2 vai dar 2. Fechou? Para encerrar então a parada, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Determinar a área do quadrilátero ABCD, sabendo que seus vértices são os pontos A, B, C e D, pá, as coordenadas deles estão todas aí. Então, uma coisa que é muito legal a gente falar dos atalhos, e eu tenho um medo danado quando você dá uma dica que o pessoal acha que pode usar em qualquer momento, tá? A dica é o seguinte, você acha a área com determinante, né, dividido por 2, mas de um triângulo, são 3 pontos. Tá? Não vai inventar de pegar o quadrilátero, que são 4, e querer fazer uma matriz 4x4, peste. Não dá certo não, caramba. Não pode, é feio, Deus castiga. Tá? Para você não ter que fazer ou não ter que lembrar várias regras, eu indico separar o quadrilátero em triângulos, porque aí é mais fácil você fazer esse determinante. Né? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, o ponto A, 2 e 0, 3 e 1. Não coloquei os valores ali para não tumultuar, era para ser bem rápido, né? 1, 4 e 0 e 2. Tá vendo? Esse aqui é a geringonça do quadrilátero que a gente quer achar a área. Então, resolvendo, eu repartiria aqui, tá? Porque eu gostei do ponto A. Então, o ponto A e o ponto C, eles vão ser usados duas vezes, ó, tá? Eles vão entrar nos dois triângulos, certo? Então, você tem aqui um triângulo que é o ABC, aqui, ó, e tem o triângulo que é ADC. Tá? Vamos fazer a área desses dois aqui, certo? Como é que faz a área do primeiro, então, desse aqui? É só pegar A, B e C e jogar no determinante, tá? Lembra que esse zero aqui é só para a construção, só para a gente acostumar. Mas está aqui o ponto A, 2, 0, ponto B, 3, 1 e o ponto C, 1 e 4. Mantém o sinal 2, mantém o sinal 0, mantém o sinal 12. Troca o sinal menos 1, troca o sinal menos 8 e troca o sinal 0. O que dá isso aqui? 14 menos 9, juntando os positivos e negativos, dá 5. Quanto que a área desse triângulo, então, é 5 sobre 2. Eu chamei ele de A1, beleza? A1. Para achar a outra área, então, vou chamar esse aí, que eu pintei laranjinha, de A2. Como é que eu acho A2? Os pontinhos aqui, gente, olha que fácil, ó. O A, 2, 0. O D, que é 0,2, e o C lá em cima, que é 1,4. Fechou? Mantém o sinal, mantém o sinal, mantém o sinal. Troca o sinal, menos 8, troca o sinal, menos 0. Isso dá quanto? Para os matadores aqui, dá para matar um 0 com 0, menos 0 com mais 0. Tá? Isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2, mas lembra que o menos 6 ele é em módulo. Tá? Eu não vou dividir não, porque como o de cima também é uma fração e eu tenho preguiça também, né? Como a moçada também não gosta de mexer muito com fração, eu deixo aqui os 5, 2 e 6, 2, porque quando eu for juntar vai ficar mais fácil. Ó. Somando a área 1 com a área 2 vai dar 5, 2 mais 6, 2, dá 11, 2, que é a mesma coisa que 5 e meio. Gostaram da parada? Cara, eu adoro geometria analítica e espero que vocês gostem também. Faz esse exercício, detona que esse negócio é legal e divertido. Faz o chapuletation aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.